assim, sempre que alguém faltava, a gente pegava na oferta. Então eu orava, eu falo mesmo, eu orava para os meus bispos faltarem. Eu falava ao meu tomar que meu bispo não venha hoje, para eu fazer as orações, para ele faltar, para eu pregar na oferta, para pregar na palavra. Então sempre tinha uma palavra de ofertas, sempre tinha preparado algo para o Senhor. Isso nos habilitou, isso nos ensinou a cada dia mais. Lucas 6,38, eu vou ler aqui mesmo, tá? Diz assim a palavra: Dei e lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vos serão medidos também. Ô glória! Essa palavra diz: quanto mais você entrega ao Senhor, mais Ele vai lhe dar. Quando você tem a mão aberta para o Senhor, para a obra, o Senhor prospera todo o trabalho das suas mãos. O dízimo, ele é bíblico. O dízimo, ele é para repreender o devorador. É inegociável. O que é o dízimo? É 10% do que você ganha. Se você ganha 1.000, 10% de 1.000 é 100. Não é 90. Se você ganha 5.000, 10% de 5.000 é 500. Não é 50 reais, que nem algumas pessoas erram aí nas contas. Né? E é inegociável. A oferta, quanto mais você oferta na obra, mais você vai prosperar. Teve uma pessoa que outro dia falou para mim assim: eu não estou prosperando nada. Eu virei e falei: sabe por que você não está prosperando? Porque você sempre foi negligente com o seu dízimo, com a sua oferta. Você nunca foi uma pessoa fiel a Deus. Né? Você não entende, você está assim, quando uma pessoa está começando a caminhar com o Senhor, é um entendimento, né? Ela tem um entendimento. Aí nós até entendemos que ela está começando. Mas quando a pessoa já tem 5, 10, 20, 30, 50 anos de ministério e não é dizimista, aí já tem alguma coisa errada. Aí tem pessoas que falam: mas eu não estou recebendo. É o meu caso. Eu não estou recebendo. Eu estou passando por uma fase no banco aonde eu não estou recebendo. Mas o banco sempre manda para minha portabilidade algum pequeno valor. Aí aquele pequeno valor que cai na minha conta, eu fico até com vergonha de mandar um Pix para o apóstolo lá na igreja. Aí eu falo: meu Deus, eu vou mandar esse Pix. Aquele valor de Pix que eu mando, nas minhas mãos vai acontecer nada. Não vai servir para nada. Mas o valor que é semeado na obra vai multiplicar. E vai gerar na minha vida a repreensão do devorador. Aonde ele não vai ter poder de quebrar um monte de coisas na minha casa. Aonde ele não vai ter o poder de fazer com que eu gaste com um monte de remédio. Com que eu gaste com um monte de problemas, de quebra de carro, e outras coisas mais. Eu aprendi isso. Certa vez, eu não tinha emprego. E eu queria dar uma oferta na igreja. Amados, eu cheguei na minha casa, abri meu guarda-roupa. Eu tirei tudo que tinha dentro do meu guarda-roupa. E para a mulher fazer isso é um pouco difícil, né? Tudo. Eu fiquei apenas com a roupa que eu estava no corpo. Isso faz tempo. Entreguei na igreja. Falei: vou entregar. E as minhas roupas sempre nunca foram roupas ruins. Eu gosto de me arrumar. Agora que tá calor, eu tô uma roupa mais à vontade. Mas aí, fizeram bazar na igreja. E o valor que vendeu no bazar da igreja supriu algumas necessidades da obra. E isso me alegrou. Aí o que eu fiz? Aí eu tinha ganhado um dinheiro do apóstolo. E eu fui lá nesse bazar e comprei outras roupas.
Não as minhas, mas eu comprei outras. Aí, outra época, eu também doei um monte de roupa. Fiz um monte de saco, doei um monte de roupa. Aí eu fui almoçar na minha mãe. Cheguei na minha mãe, a minha mãe emagreceu muito. Eu e minha mãe sempre tivemos praticamente o mesmo corpo. Eu e minha mãe parecemos até irmãs, por conta da nossa diferença de idade. A minha mãe é 17 anos mais velha que eu. Então, eu sempre foi muito parecido, nosso gosto é muito parecido. E eu peguei e fui almoçar na minha mãe. E eu tinha dado todas as minhas roupas. Eu estava, acho que, com 1 ou 2 calças e 2 blusas e pronto. Fui almoçar na minha mãe. Minha mãe falou, filha, eu tenho umas coisas para te dar. Eu falei, o quê? Umas roupas que eu comprei e nem usei. Tudo com etiqueta. Mãe, deixa eu ver. Eram roupas lindas. Que eu amei. Filha, você quer? Eu falei, eu quero. Mas por que você tá rindo? Eu falei, porque eu dei tudo na igreja. Aí a me deu até uma bronca. Eu falei, mas não vai dar essas roupas na igreja. Eu falei, até a segunda ordem, não. Porque se Deus mandar dar, eu dou. Irmãos, eu já fui para casa, já a pé, por ter dado todo o meu dinheiro na obra. Eu já fui para casa descalço, por dar tênis, por dar sapato. Eu já fiz umas loucuras na obra de Deus. Hoje eu não estou fazendo como eu fazia antigamente. Mas eu falo para vocês, valeu a pena. Valeu a pena. Por quê? Eu conquistei coisas que o dinheiro não compraria. Eu não tinha dinheiro para comprar uma casa. Deus providenciou. Eu não tinha dinheiro para comprar carro. Deus providenciou. Hoje eu estou sem carro. Porque leva também na obra. Mas Deus sabe todas as coisas. Ai, que loucura. É loucura. Mas nós fazemos as coisas de acordo com o que Deus manda fazer. Mas eu não tenho esse entendimento. Mas você precisa ter o entendimento de ser uma pessoa pelo menos dizimista. Pelo menos ofertante, para entregar a oferta que Deus manda você entregar. Nós estamos com uma necessidade. Pode falar? Pode, né? Tá. Nós estamos com uma necessidade na obra. O seguinte, o documento da nossa igreja foi renovado. Nós estávamos com o nosso documento, ele se renova a cada 2 anos, agora nós renovamos para mais 5 anos, o CNPJ da igreja. O pastor sabe como funciona, né, pastor? Já foi líder de igreja, sabe. E não foi barato. Não foi barato. E nós precisamos terminar de fazer esse pagamento. Porque esse dinheiro saiu de um lugar. E ele precisa voltar para o lugar que ele saiu. Entende? E eu falei, Senhor, da onde virá? O Senhor falou, virá. Nós pagamos R$2.000. Não estou totalizando tudo. Foram R$2.000 que nós gastamos. No mês passado, nós ficamos praticamente sem nada em casa. Sem nada mesmo. Ficamos até sem pagar as nossas contas, né? De água, de luz, de internet. Porque nós precisávamos pagar. Juntamos as ofertas que entraram no culto, junto com as nossas, demos a entrada. E esse mês, nós conseguimos pagar as contas, né? Para não deixar nada em haver. E aí conseguimos adiantar o pagamento. Só que agora nós precisamos receber de volta, para colocar de volta no lugar. Porque Deus, Ele providenciou todas as coisas. E Ele tem providenciado. Essa porta aberta é a porta de milagres. Aqui já aconteceu milagres. Aqui já aconteceu cura. Aqui tem acontecido, muitas vidas acompanham as transmissões, têm sido transformadas. Acho que aproximadamente, se eu for contar, acho que umas 10 pessoas não cometeram suicídio por conta da transmissão do culto. Vidas voltaram para suas casas. Maridos voltaram para lares. Casamentos foram restaurados. Lares que estavam precisando de ajuda foram ajudados. Tem pessoas que são teimosas, que receberam milagre, que foram teimosas e não reconhecem o milagre que receberam. Mas Deus, Ele nos honrou.
e tem nos honrado. E essa obra vai continuar aberta. Em breve, claro, eu creio que nós teremos bastante membros aqui, bastante dizimistas, e vamos para o nosso salão. Deus já mostrou a terra prometida. Só que eu preciso de pessoas fiéis para nós irmos para a nossa terra prometida. Pode ter certeza que é terra prometida mesmo. Nós já pisamos o pé na terra prometida e falamos: Senhor, é aqui. O Senhor confirmou em mim e no apóstolo. Só que para isso acontecer, nós precisamos de dizimistas e ofertantes fiéis. Você que acompanha a live, que é de outro país, dizime nessa obra. Pega a nossa conta jurídica, faça uma transferência. Você que tem Pix, faça um Pix. O Pix para missãoapchurch@gmail.com. Você que é vendedor, vendeu alguma coisa, dá o dízimo na obra de Deus para abençoar. Ah, mas eu sou dizimista no meu ministério. Amém, glória a Deus. Mas se Deus mandar você entregar o dízimo nessa obra, entregue. Porque você será abençoado da mesma forma. Se Deus falar para você, entregue uma oferta, não retenhas, entregue. Nós não falamos, eu falo geralmente na live. Amados, pode ser R$1, R$2, R$5, R$10, R$100, o valor que Deus colocar no seu coração. Pode ser uma transferência em euro, você que está em outro país. Pode ser uma transferência em dólar, você que está em outro país. Fala, nossa, mas como transfira, filho? Faça transferência, simples assim, né? Aí Deus vai dar graça. E pronto. Por isso eu quero te convidar a pegar esse envelope. Apóstolo, me pega os envelopes. Onde estão? Acho que está lá dentro. Nós estamos com o número reduzido de oficiais hoje. Nosso presbítero Alex está trabalhando. Glória a Deus, em São Paulo. Ele trabalha com moradores de rua, gente. Que bênção, né? Deus abriu a porta para ele assim. O presbítero Adriana também deve ter tirado a tarde do trabalho. A pastora Carla está na agenda. E eu creio que Deus vai enviar novos obreiros. Em janeiro, fevereiro, nós vamos fazer o curso de capelania. E vamos fazer também um discipulado para ensinar como trabalhar na obra, para você já começar a aprender. Quem quiser trabalhar na obra, tá? Às vezes a pessoa fala, eu trabalhava na igreja que eu estava. Aqui vocês têm lugar, espaço para trabalhar também, viu? Para ser evangelista também. Para ser evangelista, viu? Tem gente aí que sabe que eu estou falando, cara. Cara. Né? Deus fala, Jeová, fala mesmo. Né? Mas aqui não fica ninguém de banco, não. Não quero mesmo. Deus tem milagres aí, né? Para ajudar, para fazer as coisas, né? Tudo no tempo de Deus. Eu creio que Deus tem milagres para cada um. Amém? Levanta sua mão, seu envelope, e vamos orar. Você que está aí, do outro lado da telinha, faça isso. Entrega por chave Pix, missãoapchurch@gmail.com ou pela nossa conta jurídica. Chama no message que aí nós passamos. Nós não vamos dar conta para vocês aqui online não, mas depois a gente passa para vocês, tá bom? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esses dízimos, essas ofertas. Prospera, Senhor, o trabalho dos teus filhos. Dá graça, Senhor, aos vendedores. Dá graça, Senhor, àqueles que têm negócios para fechar, negócios para vender, negócios para receber heranças. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, tem pessoas que têm grandes causas da justiça para receber. Libera, Pai. Libera, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Eu já vi acontecer aqui nessa obra. A pessoa recebeu milagre sobrenatural. Em nome de Jesus, abençoa e prospera. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Pode recolher, meu amor. Mas eu estou meio sonolenta hoje. Minha pressão, acho que... Por causa do calor, né?
Está todo mundo hoje abençoado. Queridos, chegamos à melhor parte. A parte da palavra. Amém? Vou chamar aqui o pastor José Carlos, apóstolo Douglas, vem aqui orar por ele. Glória a Deus. O pastor já ministrou aqui, ele é desse. Senhor, abençoa o teu servo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos diante do teu altar, que a unção do teu Espírito Santo seja sobre a vida dele, Pai. Desde já nós te agradecemos por esse tempo, Pai, na tua presença. Em nome de Jesus, usa ele como boca de Deus neste dia, neste momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz, diga bem forte, amém? Eu estou. Amém. Bom estar aqui novamente. Aplaudo ao Senhor. Privilégio, né? Quinto dia da campanha da Arca da Aliança, a Arca na casa de Obed. E é uma promessa gloriosa, né? Que Deus tem para as nossas vidas nesse tempo, é ser abençoado. Glória a Deus. O Deus que nós servimos tem prazer em nos abençoar. Esse é um privilégio dos santos. Eu quero convidar a igreja, assim que você puder, abre a palavra, no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Se o apóstolo quiser colocar na tela, para a gente poder acompanhar. Livro de 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Eu começo aqui no versículo 1. E vamos ler para ter entendimento até o versículo 12. Então, 2 Samuel, capítulo 6, do 1 até o 12. Amém? Para ganharmos tempo, a partir do versículo 1, e diz assim a palavra. Talvez a versão seja um pouquinho diferente, mas a gente consegue chegar. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel. Declara assim: escolhidos. Escolhidos. Grava essa palavra, amém? E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou a aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, à cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então
avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. E foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. Amém, Deus? É uma história interessante, né? Do poder de Deus, de como Deus age no meio das dificuldades. Porque para este fato acontecer, desta arca ser levada para a casa de uma pessoa ali, qual o nome é chamado de Obed-edom, precisou ter o quê? A morte de uma das pessoas que conduzia aquela arca. E essa história é interessante porque Davi estava tão alegre, né, por ter a oportunidade de conduzir aquela arca de volta, estava trazendo de volta para Jerusalém. Porém, no momento que ele estava conduzindo, no meio daquela alegria, houve esse momento, houve esse episódio. E a Bíblia está dizendo que uma das pessoas que estavam conduzindo, simplesmente pelo fato de tocar na arca, teve a sua vida ceifada por Deus. Talvez alguém vai falar assim, mas Deus podia fazer isso? Deus pode fazer as coisas. E esta arca é uma arca antiga dentro da história de Israel, porque ela foi produzida no tempo de Moisés, lá atrás, né? Muito tempo atrás. E Deus havia dado a instrução para Moisés, Moisés constrói a arca, e naquela arca ele teve todo um cuidado. A Bíblia diz, né, nos livros antigos, nos livros de Êxodo, que ele vai mostrar para Moisés qual seria a madeira, qual seria o significado, o simbolismo, e dar as medidas certas para que aquela arca seja construída. E aí Deus ele se manifesta através daquela arca, simbolizando a sua presença no meio do povo, tanto para as guerras, tanto para as solenidades que haviam em Israel, através daquele objeto, daquela arca, que era colocada geralmente dentro do tabernáculo, e havia um espaço reservado para aquela arca que ficava sempre dentro do Santo dos Santos, onde era um espaço reservado, onde apenas o sacerdote, aquela pessoa responsável para conduzir as solenidades, para conduzir os sacrifícios, ela tinha essa oportunidade de entrar. E essa mesma arca, chegou um tempo que ela foi roubada, foi tirada do povo de Israel. Por tempos ela ficou longe das mãos daqueles que deveriam guardá-la. E quando nesse episódio em particular, em especial, Davi, o próprio rei, juntamente com quantas pessoas que ele havia escolhido para buscar a arca? 30.000 pessoas. 30.000 escolhidos. Eu quero cada um de vocês comigo, porque nós vamos buscar a arca que vai representar uma grande alegria para Israel. E eles estavam felizes. Porém, aconteceu um episódio triste, houve uma morte, alguém morreu ali, eles ficaram todos atônitos, todos com medo, ao ponto de Davi falar, essa arca eu não posso mais tocar. E o que nós vamos fazer? Ele consulta a Deus, e aí, por um momento ali, sem saber o que fazer, ele vai levar essa arca para a casa de uma pessoa, que ali estava próximo, que chamava-se Obed-edom, a Bíblia chama de Giteu. Então ele recebe aquela arca e aí tem uma missão, essa arca vai ficar com você. Você vai se responsabilizar por ela. E eu te falo, amados, nessa noite, que Deus ele é muito específico quando ele escolhe pessoas. Você pode se reconhecer como uma pessoa escolhida de Deus? Cada um aqui que está presente, você se vê como uma pessoa escolhida por Deus? Eu penso que quando Deus escolhe alguém para abençoar, Ele não mede esforços para isso. Eu penso que quando você olha em volta, quando você olha à sua volta, olha no meio dos seus parentes, cada um deles, e aí você fala, Deus, eu sou um privilegiado, eu sou um escolhido. E muitas vezes eu tive essa mesma sensação da escolha desde pequeno, porque eu falava para Deus, Deus, eu quero
este exemplo de família para minha família. Eu assistia algumas programações na televisão, naquela época eu era criança, eu assistia muitos programas evangélicos e eu adorava muito aquela questão de louvor, porque nós tínhamos ainda aquela época dos LPs. Quem já viu aqueles LPs grandão, né, que hoje é chamado de bolachão? E eu gostava, apóstolo, de ligar a minha vitrola e colocava um som do louvor no mais alto volume e tocava muito esses mesmos louvores antigos. E havia uma seleção que eu gostava de ouvir, colocava, me alegrava. E alguém que pudesse olhar para mim e falar assim: menino, é doido? Uma criança. Mas eu já fazia isso. E aí, refletindo sobre a escolha, é algo muito especial, porque eu falava: Deus, talvez nem todo mundo faça como eu estou fazendo, ou fazia como eu fazia. E aí depois passam-se os anos e você fala: meu Deus, quando eu era pequeno, eu aumentava o volume da minha vitrola, eu só colocava aqueles louvores altos, doesse aqui, doesse, mas os louvores estavam sempre sendo tocados, sempre trazendo a presença de Deus. E a arca do Senhor, ela representava isso. Quando ela estava no meio de uma batalha, ou ia-se para uma batalha, a primeira coisa que eles pensavam: vamos levar a arca, porque a arca representa que o Senhor está conosco. E a certeza de que nós vamos ganhar essa luta, é a certeza de que o nosso povo não vai sair derrotado. E muitas das vezes que eles participavam dessas guerras, a arca estava presente. E qual era o resultado? O povo saía vitorioso. E eu posso distrair para a minha vida, para os tempos atuais, que a arca é um objeto, porém ela já não estava mais, porque teve uma época que, próximo de uma invasão que havia previsto, né? Deus estava mudando os tempos, as estações, e mudando todos os elementos daquela época. Houve épocas que o povo que era vencedor começou a ser perseguido, Israel começou a ser derrotado, e teve uma época que eles foram aprisionados, e perto de ser aprisionado por um grande império da época chamado Babilônia. Essa arca era escondida pelos sacerdotes e ela nunca mais foi encontrada. E essa arca até hoje é mistério, né? As pessoas ficam procurando, tentando achar evidências da existência dela. Enfim, não se sabe da presença dessa arca. Mas uma coisa nós podemos saber, que na época do profeta Isaías, ele havia dito o seguinte: haverá um homem, haverá um casal, haverá uma mulher que vai gerar um filho, o seu nome será Emanuel, e o nome Emanuel significará Deus conosco. Isso aconteceu no tempo do profeta Isaías. E lá no livro de Mateus, lá na frente, quando Jesus nasce, e aí o anjo anuncia, chamará Emanuel, que vai significar, entre outras coisas, Deus conosco. E eu posso dizer que o Deus conosco está conosco todos os dias e não nos abandona. A palavra do Senhor declara que Ele é o mesmo Deus que foi ontem, Ele é o mesmo Deus hoje, será o mesmo Deus eternamente. Para estar aqui esta noite não foi fácil. Muitos são os desafios, né, que enfrentamos, temos passado muitas lutas. Mas eu quero declarar que esta noite Deus tem uma palavra de vitória para o teu coração, para o coração de quem nos ouve pelas lives, pelas redes sociais. A arca significava a presença de Deus. E a partir do momento que há uma profecia declarando que Ele seria um Deus conosco, então significa que o mesmo Deus que era representado por uma arca e que agora ela já não existia mais, pelo menos não se via mais a presença física da arca, mas aquela palavra foi ecoada para dizer: Deus está conosco, Deus está conosco, Deus mora conosco, Deus está em nós. Uma coisa que eu quero dizer nesta noite, igreja, que o Senhor colocava em meu coração para trazer para a igreja, que há uma diferença entre escolha e você se oferecer para alguma coisa. Quando você é escolhido, significa o seguinte: eu vou olhar para as irmãs aqui e falar assim: irmã,
eu vou pedir a sua ajuda, a senhora me acompanha, estou escolhendo a senhora. Escolher alguém no meio de uma multidão, e essa pessoa ser escolhida no meio de uma multidão, para essa pessoa que é escolhida, significa privilégio. Amém? Olha, tinha mais de 100 pessoas ali. E eu fui escolhido. Olha, as pessoas vão olhar para mim. Eu fui escolhido, eu fui lembrado. Que bênção. É diferente da senhora, por exemplo, estar aqui no meio de uma multidão e falar assim, eu quero ser a primeira pessoa. Há uma diferença entre escolha e você se oferecer. Eu me lembro de uma ocasião, isso já tem alguns anos, eu estava me preparando para me casar, e quando você vai se casar, as pessoas já ficam tudo querendo ser padrinho, né? Não é assim? Eu vou ser seu padrinho. Calma, que eu vou fazer a minha lista. Existem pessoas que eu quero convidar para ser padrinho. Eu quero ser o seu padrinho. Calma, deixa eu me consultar aqui. Tá bom. Você quer ser meu padrinho? Quero. Tem certeza? Tenho. Tá bom. Então tá, minha lista agora começa a partir de você, tá? Você se escolheu ser meu padrinho. Eu vou anotar aqui. E depois, a partir daquela decisão daquela pessoa, a gente começou a colocar o nome dos padrinhos que a gente estava escolhendo. Olha a diferença. Então a pessoa ela se ofereceu para ser padrinho, coloquei o primeiro na lista. E as demais pessoas vieram por nossa escolha. Completou todos os padrinhos. Tivemos o casamento. Adivinha quem não estava como padrinho no altar que eu estava me casando? A pessoa que havia falado eu quero ser. Existe uma frase que eu acho interessante, que para cada regra há uma exceção. Claro que nem sempre isso vai acontecer para dar errado. E eu não imaginava que fosse dar errado. Quando eu anunciei que eu ia me casar, eu quero ser. Calma, eu não fiz a lista. Eu sou o primeiro. E justamente aquela pessoa foi a pessoa que quando a gente olhava para um lado assim, Senhor, está faltando um casal. E já não dava mais para dar um nome na igreja, já não dava mais para colocar ninguém para substituir. E aconteceu o casamento, glória a Deus. De um lado tinha X padrinhos, do outro tinha menos um casal. E aí, o mais interessante, que aquele casal tinha prometido para nós dar um grande presente, que era justamente a lua de mel. E naquela época não existia telefone, então a gente não sabia o que tinha acontecido. Porque tivemos o casamento durante a noite do sábado. Se eles estivessem presentes, eles dariam a chave para nós irmos para uma casa na praia. No dia seguinte, sem comunicação, estava lá o casal chegando na minha casa meio-dia. Mil desculpas, perdão, está aqui a chave. E eu e minha esposa, a gente estava pensando, o que nós vamos fazer? Nós não havíamos pensado no que nós iríamos fazer, porque havíamos confiado que aquele padrinho ia ser um padrinho que ia dar a casa para nós irmos passear e viajar. Mas enfim, para resumir, eles vieram no dia seguinte, já tínhamos casado. Ai, me desculpa, aconteceu um imprevisto, toma a chave, aí nós fomos viajar, passamos uma semana. Glória a Deus. Mas existe sim, realmente, uma situação interessante da qual a pessoa se ofereceu, mas existia, por outro lado, a diferença para quem é escolhido. E eu vou falar algo a respeito de algo que aconteceu comigo. Eu tive um afastamento realmente de Deus, né? Porque eu nasci praticamente na igreja, lar evangélico. Mas ao longo da minha existência, na minha caminhada, muitas coisas foram acontecendo, eu estava firme com o Senhor. Quando Deus, em um determinado ano, 1990, eu me afastei dos caminhos do Senhor, fiquei de 90 até 97. E eu estava fora, literalmente, dos caminhos do Senhor. E ali, passado esses 7 anos de ausência na presença de Deus, na manifestação de Deus, de tudo que a gente havia aprendido sobre Deus, aí Deus nos traz de volta, nós voltamos para os caminhos do Senhor, voltamos como resgate
através de uma obra muito grandiosa, né? Nós somos tudo do zero, começamos tudo novamente. Fomos frequentar a igreja, os cultos matinais. A gente estava muito arrependido de todo aquele processo de afastamento. Estava eu e minha esposa na época. E durante 7 anos de afastamento, eu tive algumas experiências interessantes. Trabalhava numa empresa em Guarulhos e uma moça, uma jovem senhora, chegava para mim todos os dias, praticamente todos os dias, olhava para mim e falava assim: você é crente. E eu olhava para aquela moça. No começo eu, obrigado, tal, mas depois eu comecei a ficar chateado, né, invocado, porque eu havia me afastado do Senhor. Eu já não estava mais servindo a Deus. E aquilo estava assim muito... eu estava muito assim, entrei de cabeça numa outra religião, numa outra filosofia, algo que era totalmente diferente daquilo que eu havia aprendido na igreja. E ali eu estava firme, fervoroso, dentro daquela filosofia, dentro daquela religião. E um dia eu falei para aquela moça: eu não sou crente. Eu tenho raiva de quem é. E ela olhava para mim: não, você é crente. E eu falava coisas absurdas, do tipo, na época, afastado dos caminhos: sai daqui, eu não gosto de crente. E quando ela vinha na minha direção, cheguei a esse ponto. Essa mulher está me perturbando, não é possível. Todo dia ela vinha, eu mudava o caminho. Justamente para ela não ver e falar aquele comentário de novo: você é crente. Você é crente. A apóstola falou algo aqui interessante. Você vai servir a Deus. Quando ela estava falando ali, eu falei: Senhor, eu passei as mesmas experiências. E é verdade, igreja. E eu já cheguei a pensar que era uma perseguição. Eu não posso ver aquela irmã que ela vai falar que eu sou crente. E eu já não estava mais servindo a Deus. Eu fiquei 7 anos nas trevas. Igreja, ouça isso. 1997, 7 anos de afastamento, quando eu voltei para a casa do Pai, tão arrependido, eu chorava muito, né? Eu estava tão arrependido das coisas que eu havia feito, daquilo que eu havia virado as costas para Deus. Meu Deus, olha o que eu perdi, olha os banquetes, olha a mesa da ceia preparada, quanta coisa eu perdi, 7 anos. E eu estava tão arrependido que eu falei: Deus, agora eu vou me entregar ao Senhor. E começamos ali num momento de busca a Deus todos os dias. E aí foram se passando os anos, 98, 99, e eu já estava na igreja, já não tinha mais traços daquele abandono que eu havia tido com Deus. Já estava fervoroso novamente, estava me levantando novamente, glória a Deus, estava dando aleluia, estava nos cultos, firme. Passou 1 ano, 2, passou 99, 2000, 2001, 2002, 5 anos. Quando deu exatamente 5 anos, eu já estava falando com Deus assim: Deus, quando eu não era crente, as pessoas falavam que eu era crente. Por que agora eu sou crente e ninguém fala que eu sou crente? Eu perguntava isso para Deus. E os anos foram se passando. Ué, o que acontece? Eu era crente. Aliás, eu não era crente. E eu era crente. E agora que eu sou crente, eu não sou crente. E os anos foram se passando. E um belo dia, eu estava no meu escritório de trabalho, trabalhando ali bastante, então. E chega uma moça, porque eu era de departamento pessoal, então eu atendia todos os dias os funcionários da empresa. Eu tinha uma importância, uma certa relevância como funcionário, porque eu tinha que dar suporte de atendimento para todos os funcionários daquela empresa. Tinha mais de 200 empregados, e todo dia eu recebia funcionários lá na minha sala, requisitando algum trabalho da qual eu era responsável. E chega uma moça lá e fala assim: moço, dá licença, bateu na porta e falou assim: posso entrar? Pode. Não vou tomar seu tempo não. Por gentileza, senta aí.
Aí ela olhou para mim e falou assim, posso te dizer uma coisa? Você não vai levar a mal? E na época eu era casado, eu falei assim, mas o que essa moça está querendo? E ela me falou algo, usando estas palavras. Eu não vou tomar seu tempo, mas eu vim aqui hoje só para te dizer um negócio que eu tenho reparado. Você é crente? Eu não sabia o que dizer para aquela moça. Porque quando ela me falou, você é crente, a única coisa que eu soube fazer, que eu pude fazer, esperar ela sair para começar a chorar. Porque eu passei 5 anos. Eu já estava numa alegria. Pensa, apóstolo, eu sou crente. Eu voltei, Deus me resgatou, Deus me trouxe lá do pecado. Eu estava numa vida errada. Eu estava afastado dos caminhos, servindo outros deuses. Achando que estava certo, mas estava totalmente errado. E eu comecei a ter uma vida de novo, restaurada. Eu estava feliz. E eu queria ter aquela sensação de falar, você é crente. E aquela mulher entra para falar, você é crente. E não falou mais nada. Eu só vim aqui para isso. Obrigado, tchau. Eu só precisava ter certeza disso. Foi embora. Eu falei, glória a Deus. A partir daquele dia, eu saí daquela empresa. A partir daquele dia, eu fiquei tão alegre que aonde eu ia, saí daquela empresa, fui trabalhar em outra empresa. E uma das primeiras coisas que eu tive quando eu estava naquela empresa, eu fui trabalhar numa empresa da qual eu fui apresentado em cada departamento, onde tinha um chefe, uma liderança. Esse aqui é o novo empregado, o seu José Carlos, vai trabalhar no escritório, tal. E aí eu ficava conversando com os empregados, aí os empregados, ei, o varão, você é crente, né? Você tem uma cara de crente, você parece um crente. Como assim? E eu comecei a ter aquilo que eu desejei por anos. E aí essa mesma sensação começou a vir naturalmente. E os lugares que eu ia, Deus começava a usar pessoas. Eu sinto a presença de Deus aqui. Porque aqui é o mesmo Espírito. E você é de qual igreja? Ele falava, eu sou da Assembleia. Eu sou da igreja da Assembleia também. E ali tinha uma comunhão. Eu falava assim, meu Deus. E aonde eu estava pondo os meus pés, alguém sempre falava, você é crente. Eu vejo um brilho de Deus em você. E eu me alegrava. Porque aquilo estava no meu coração guardado muitos anos. Eu desejei isso. O que eu quero dizer, igreja? E naqueles 3 meses, exatamente os 3 meses, que aquela arca esteve sob o cuidado daquela família, Deus fez um milagre de uma transformação, algo sobrenatural sobre aquela família. Eu falo, Deus, eu desejo isso para minha casa, eu desejo isso para minha família, eu desejo isso para minha igreja. Eu quero que isso aconteça para cada um daqueles que abrirem o seu coração, para que o Senhor faça a morada, para que o Deus conosco, essa é uma profecia gloriosa lá de Isaías, terá uma mulher que dará à luz um filho, chamarás, será chamado de Emanuel, Deus conosco. Esse Deus conosco que habita no nosso coração, você tem que ter um zelo muito grande por ele. Porque o zelo de Deus por você não tem preço. Então começa a zelar por esse Deus que habita no teu coração. E muitas vezes é desprezado, sabia, igreja? Quantas vezes a gente vai dormir e às vezes o sono bate na gente, a gente dorme, aí depois só vai lembrar que tinha que ter orado no outro dia. Esqueci de orar. Os tempos estão tão difíceis, né? Difíceis. E muitas vezes a gente esquece das coisas mais simples. Eu tenho uma frase que eu usei muito na nossa igreja durante uns anos. Se nós tratarmos de Deus como Ele, se Deus tratar de cada um de nós como nós tratamos dele, o que vai ser de nós? Você já parou para pensar? E aí eu vou falar algo para você.
O número 3, ele tinha alguns significados especiais para Israel. Porque Israel ele sempre lidou com essa questão de, não vou dizer que é numerologia, porque é algo que é secular, né? Algo do mundo. Mas o 3 para o povo hebreu, para o povo de Israel, tinha muito simbolismo. Significava muitas coisas. Por exemplo, quem que fundou Israel? Praticamente foram 3. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, nessa sequência. Se nós pegarmos que o texto que está lá em Isaías capítulo 6, verso 3, e Apocalipse 4, 8, 3 foram os brados de louvor ao Senhor, dado pelos serafins, que era santo, santo, santo. 3 vezes. Santo, santo, santo. Então esse número 3, ele tinha um significado muito especial para com aquele povo. Quem lembra do jejum de Esther? Que ela pede para o povo jejuar durante 3 dias. E aí nós vamos lembrar também do profeta Elias. Nós vamos lembrar também dessa cena interessante, que ele vai profetizar na vida de uma mulher que não podia gerar filhos, e ela gera um filho. Esse filho vai morrer. Olha só, morre. E aí a mulher vai reclamar com o profeta: eu, por acaso, pedi algum filho, mas como? E agora, como vai ser? Está morto. E aí o profeta vai até o quarto daquela criança e vai se deitar 3 vezes. 1, 2, 3. Essa primeira, segunda, terceira. E na terceira vez que ele vai deitar sobre aquele corpo, a criança ressuscita. E 3 foram os dias da qual o Senhor Jesus ele ficou morto e ressuscitou. 3 foram os dias que ficaram perdidas as mulas, as jumentas, os animais. Lá do rei Saul, o pai de Saul falou para Saul: Saul, meu filho, vai buscar as mulas, as jumentas, que foram perdidas. Em 3 dias foram encontradas. Então esse número 3 para aquele povo tinha muito significado. E eu quero declarar nesta noite, daquilo que Deus confiava ao meu coração, de destacar 3 bênçãos. 3 bênçãos, das quais Obed-Edom, aquela família, recebeu. A primeira delas, a bênção de ser escolhido. Amém? Olha o que diz aqui. Evangelho de São João, capítulo 15, 16. A bênção de ser escolhido. Evangelho São João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. A segunda bênção que Deus falava para mim, a segunda bênção que Obed-Edom e a sua família viveu, é a bênção da prosperidade. Existem algumas pessoas que são ricas. Existem algumas pessoas, nós costumamos dizer, são podres de rico. Existem algumas pessoas que são prósperas. E prosperidade é algo que eu posso chamar de bênção. Porque quando você é próspero, as coisas, quanto mais você tem, mais vão ser acrescentadas. E não há perdas. Agora, existem algumas riquezas que elas se perdem. Mas quando você é próspero, as coisas sempre são acrescentadas, sempre são aumentadas, e tudo que você faz tem milagres. Nós vamos ver muitos que receberam essa promessa da prosperidade, tomaram posse das suas vidas e viveram isso com excelência, né? Muitos deles aqui são relatos bíblicos,
E essa família, que ela já estava acostumada com a escassez, pobreza, dificuldades, eles começam a ter uma transformação de vida como nunca houve antes. Eu posso dizer pela fé, apóstolo, que Obed-Edom, a Bíblia não vai falar. Quem conhece a história de Mefibosete? Mefibosete, neto do rei Saul, ele teve uma dificuldade, ele teve que morar longe, lá em Lodebar, uma cidade distante, afastada, cidade de pobreza, e o rei Davi vai buscá-lo naquela cidade, traz para o seu palácio, e a Bíblia vai dizer que todos os dias, de contínuo, eles sentavam-se à mesa junto com Davi para receber carinho, participar do banquete. Isso acontecia. A Bíblia não vai dizer que Obed-Edom viveu isso, mas pela fé eu posso imaginar que ele não foi esquecido e ele tinha os padrões desse reino. Então todas as vezes que Davi se lembrava, pode abençoar, dá mais, libera essa bênção para ele, porque nós podemos imaginar que toda aquela escassez que aquela família teve foi-se embora através dessa bênção da escolha, através dessa bênção da prosperidade. E a terceira bênção, representando o terceiro mês, foi esta bênção da excelência. E aí nós vamos entender que tudo que você faz para Deus, tudo, desde uma dedicação sua de sair da sua casa para vir no templo, para vir buscar a Deus, tudo que você presta em prol da obra de Deus, a sua oferta é colocada no altar. Tudo que você se coloca à disposição daquilo que se chama obra de Deus, a excelência. Deus, ele zela por essa excelência. Deus, ele vai zelar por você ter esse cuidado, ter esse zelo. Sabe como? Está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, todas as vezes que você é chamado para fazer algo dentro do templo da casa do Senhor, quando você for chamado, quando você for escolhido, você vai receber isso como a melhor das missões que você possa ter na sua vida. É verdade, Deus. Porque trabalhar para o Senhor é algo tão gratificante, é algo tão maravilhoso. Como eu disse no começo, quando você é escolhido, você fala: Senhor, tinha uma multidão. O Senhor olhou para mim e falou: você é meu escolhido. Glória a Deus. O desejo de Deus sempre foi que Davi fosse rei daquele povo. E sabe o que o povo fez? Escolheu quem? Saul. E Saul governou, Saul foi rei, Saul morre, e agora é levantado Davi, o escolhido de Deus. A Bíblia o chama de o homem segundo o coração de Deus. Ele havia sido escolhido por Deus. Esse vai governar. Quem se lembra da unção que veio sobre Davi? O profeta Samuel sai, dirigido por Deus, para visitar uma família. Ele chega naquela casa, estavam todos os irmãos de Davi, todos eles bem arrumados, alinhados, tomado banho, né? Porque ali estava um homem de Deus, o profeta. E aí o profeta vai passar um por um. Deus, eu acho que é aquele primeiro. Olha aí, tem cara de rei. E Deus falava: não. Então é o segundo. Então é o terceiro. Chegou uma hora. Tem mais alguém? Porque não é ainda. Não chegou ainda. Tem mais um filho. Aonde que ele está? Ah, trabalhando. Está todo sujo, né? Então manda chamar ele. Ninguém vai comer desta mesa do banquete que havia sido feito enquanto Davi não chegar. E ninguém comeu. Bastou chegar Davi todo sujo, né? Todo
A Bíblia fala que ele era um pastor de ovelhas, então ele devia estar daquele jeito, precisando de um banho. Então ele se banhou, se trocou, ele veio, não sabia nem o que estava acontecendo. Aí Deus fala: esse é o meu escolhido. Esse é o meu escolhido. E naquele momento, igreja, quando Davi ia passando, ele não sabia muito bem o que fazer com a arca. Já tinha tido uma morte. Deve ter doído muito, né? Ele vê uma pessoa morrendo. Meu Deus! Acabou de morrer uma pessoa por conta desta arca. E aí ele pega aquela arca, coloca na casa daquele casal, em dificuldades, em lutas. E eu penso no meu coração que aquilo foi feito com muito zelo, com muita alegria, porque ali estava uma arca, estava a presença de Deus, estava um objeto para aquela época sagrado, e eles estavam agora guardando aquele objeto. E a Bíblia está dizendo aqui, em 3 meses, enquanto aquele objeto estava sobre aquela casa, houve uma prosperidade muito grande. Deus começou a abençoar aquela casa. E tudo que estava faltando começou a normalizar. Pelo entendimento que nós temos com relação a essa família, as plantações começaram a ficar verdes. Havia uma sequidão, né? Não tinha plantações que resistiam, né? Aquele calor intenso. Mas quando as pessoas passavam pelaquela casa, eles observavam algo diferente. O que está acontecendo na casa de Obed? Os vizinhos devem ter visto toda aquela casa modificada. Olha, o que está acontecendo na casa de Obed? E ficaram curiosos para saber. E começaram a observar que estava tendo os animais crescendo no pasto. Estavam ali as plantações começando a ficar verdes. E ali, uma mulher que estava como aquela mulher, triste, abatida, né? Ela começa a ter vida novamente. O casal fica alegre na presença do Senhor. E aquela arca, durante 3 meses, que era a presença do Senhor, dentro daquela casa, fez toda a diferença. Hoje o conselho que eu te dou, se você deseja chamar a atenção de Deus, chamar esta arca para a sua vida, para a sua casa, é que você comece a clamar ao Senhor para que Ele faça morada dentro deste lar. Talvez o seu lar, talvez a sua casa seja uma casa toda esfacelada. Talvez a sua casa hoje seja um lar onde Deus passa longe. E talvez até mesmo o teu lar seja o lar que você fala: Jesus, entra na minha casa, mas faz o seguinte, não entra no meu quarto, porque o meu quarto está muito sujo, está muito bagunçado, mas eu vou te convidar para a sala. Ainda que você convide para que Jesus vá até a sua sala, ainda assim você está fazendo a melhor escolha. E nesse tempo travado de lutas e dificuldades, comece a estabelecer um altar de adoração ao verdadeiro Deus. E como assim eu vou fazer um altar? Não sei, mas você vai separar um cantinho. E ali naquele cantinho especial você vai convidar a Deus, o Espírito Santo, para se sentar do seu lado. Eu tinha uma época, quando eu estava casado ainda, que a minha esposa fazia a nossa mesa para 2 pessoas. Ela colocava 2 pratos. E às vezes acontecia de colocar um 3º prato. E ela falava muito essa frase que eu não esqueço: esse espaço está reservado para o Senhor sentar aqui. E a gente sentia uma paz, um aconchego, um carinho, como se verdadeiramente Deus estava presente, Deus conosco. Então, se você quer uma experiência de vida para viver os seus dias, a gente fala que a gente está vivendo um tempo difícil, de lutas, de dificuldades. A gente não sabe o dia de amanhã, mas o tempo que você permanecer nessa terra, você convide Deus para fazer parte da sua história, parte da sua vida, parte do seu dia a dia. Eu, uma certa feita, visitei uma cidade fora de São Paulo
uma cidade carente, uma cidade pequena, mas ela tinha muitas coisas que ainda precisavam acontecer. Por exemplo, asfalto. Tinha muita rua de terra, mas tinha uma coisa que eu achava interessante na cidade, mesmo com a simplicidade, que era aquela questão de você contemplar a natureza. É difícil, né? Em São Paulo a gente vive numa cidade grande, vê muitos prédios, quase não vê árvores, né? Mas se você ia para aquela cidade, uma cidade pequena, cheia de árvores, um lugar bonito, a natureza, as montanhas, você conseguia visualizar o próprio Deus ali. Coisa linda, era uma cidade maravilhosa. Mas quem morava na cidade, quem estava morando ali, achava o seguinte: aqui a gente faz de tudo para ir para a cidade grande. E eu falava assim, gente, eu moro na cidade grande, mas eu faria de tudo para estar nessa cidade pequena. Uma cidade como essa. E eu vejo que vocês querem sair daqui para ir para a cidade grande. E eu falava, Deus, abre os olhos desse povo. Faz eles enxergarem essa natureza. Faz eles enxergarem que aqui é um paraíso. Que é uma cidade que tem tudo. E a sua presença eu sinto nesse lugar, né? Porém, quem era morador dali falava que achava o contrário, que eles queriam estar na cidade grande. Eu falava para eles assim, vocês é que são felizes, porque vocês têm tudo. Vocês têm a natureza, vocês têm os peixes, os lagos, a mata, vocês têm tudo. Aproveita enquanto essa cidade ainda não cresceu, não se desenvolveu, e adora a Deus por isso, porque isso aqui é um paraíso. Então, de fora, quem chegava via um paraíso de lugar. Mas quem estava ali habituado, morando, falava assim, não, eu quero sair daqui, eu quero ir para a cidade grande. Mas não vá para um lugar onde você vai se perder, com certeza. A tua cabeça, o teu pensamento vai ser mudado. Mas enquanto você tem uma simplicidade, um lugar simples, muitas vezes é isso. Eu moro uma casa tão simples. E eu vejo tantas pessoas prósperas, mas pode ter certeza que a sua simplicidade diante do Senhor, ela vale muito mais do que a prosperidade, muitas vezes, de alguém que não sabe usar. Porque ela é muito rica, ela tem muitas posses e ela mal sabe administrar a sua própria vida. E aproveite esse momento que você é simples, é escolhido, é eleito, chamado para algo poderoso, aquilo que Deus deseja para nós. E Deus ele vai derramar essas 3 bênçãos sobre a tua vida. Você é escolhido de Deus, você é próspero de Deus, e você é a melhor parte de Deus. Porque se você tem o seu coração aberto para que Deus more aí, é porque Deus ele te ama muito. Se tem uma palavra que eu ouço de vez em quando, e hoje foi dia de ouvir novamente, por incrível que pareça. O dia que eu estive aqui, a apóstola falou assim, Jesus te ama muito. Glória a Deus. E eu falei, Senhor, é isso que eu quero, saber do Senhor. Não importa o que o vizinho fale, a pessoa próxima fale, mas o Senhor me dizer que me ama, é tudo que eu preciso. Que estava vindo para cá, estava já a caminho da igreja, eu passo na rua, uma mulher que eu nem conheço, ela, moço, rapaz, Jesus te ama muito. Ô, glória. Jesus te ama muito. Eu olhei para aquela moça e falei, obrigado. Muito obrigado. Aí eu te falo, esse amor é verdadeiro. Eu estava voltando do trabalho, um dia cansativo, né? Já tem alguns dias. Estava voltando do trabalho, num ônibus, várias pessoas dentro do ônibus. E aí o motorista me para o ônibus num ponto, era noite já. E eu estou aqui no último banco, lá atrás, o ônibus cheio. E eu estou aqui na janela, aí eu olhei para o ponto assim, tinha um rapaz sentado ali. Ele ia pegar um outro ônibus, não pegou o nosso. Aí ele olhou para mim e falou assim, moço, Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. E eu falei, obrigado.
Aí as pessoas em volta ficam olhando para saber se é com ela, né? Mas era especificamente para ela, porque Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. E é interessante que quando o ônibus para, geralmente ele para a porta da frente aqui no ponto, né? Porque quem vai entrar. Só que esse ônibus ele fez o seguinte, ele passou um pouco do ponto. Como ele passou um pouco do ponto, eu estava no último banco, eu fiquei bem de frente com o rapaz, sentado ali. Ele estava olhando para um lado, olhando para o outro, esperando o ônibus dele. Ele olhou para o ônibus assim, ficou olhando. Jesus te ama muito. Ah, foi muito especial, né? Porque essa frase ela tem vindo de tempos em tempos. E eu me alegro por saber que Deus me ama. E nunca deixe esquecer, né? E na tua vida, pode ter certeza, cada um de vocês, cada um de nós, cada um daqueles que estão na nossa rede social, se você tiver um zelo pela arca, que naquela época era um objeto que Israel usava nas guerras, nas conquistas, mas se você tiver um zelo por esse Deus que te ama, por esse Senhor que te escolheu, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa próspera. Você vai viver não só 3 meses, mas você vai viver um tempo de vitórias, um tempo de alegrias, no meio de todas as lutas. Para eu estar aqui hoje, eu tive uma decepção tão grande, apóstolo. Nem compartilhei com o apóstolo, mas eu compartilhei algo que já está acontecendo. Algo terrível que muitas famílias passam e vão passar. Eu compartilhei com o apóstolo, esse apóstolo. Pensa num homem que está triste, sou eu. E aí você vem para este culto, antes de chegar aqui, e você ouve, Jesus te ama, eu falo, Senhor, eu recebo. E aí você fala assim, tem dias que você não quer levantar. Tem dias que você fala, gente do céu. Mas nunca deixe o diabo colocar no seu coração que Deus ele esqueceu de você. É verdade, Pai. Deus não se esquece, jamais. Sim, meu Deus. A luta é grande, a dificuldade é grande. Eu estou diante de mulheres aqui que podem, até já ter pensado, o meu tempo já passou, o que eu tinha que fazer eu não fiz. Vou morrer e não vou ver o milagre que eu tanto desejei e sonhei. Mas nesta noite, o Senhor visitou aquela casa. A Bíblia diz que durante 3 meses a arca permaneceu ali e as mudanças aconteceram em 3 meses. E sabe o que aconteceu depois? Quando a arca é levada para o reino, é levada para o palácio de Davi, Obed-edom falou assim para Davi, olha, me coloca a serviço da obra, me leva para o palácio. E a Bíblia vai dizer, lá em 1 Crônicas, que Obed-edom ele se tornou porteiro daquele templo onde estava guardada a arca. Sabe por quê? Porque ele não queria deixar de estar perto daquilo que ele havia recebido. Então você seja uma mulher grata, você seja um homem grato daquilo que Deus colocou nas suas mãos e não queira se afastar de Deus. Porque eu um dia me afastei de Deus, sabe assim? Afastar sem querer compromisso com Deus. E quando eu voltei, eu estava tão cabisbaixo que eu não queria nem olhar para o céu. Tinha vergonha de olhar para o céu porque Deus estava lá. E aí Deus foi falando comigo, me confortando, me amando. E aí eu pude entender que eu verdadeiramente fui perdoado. Tem pessoas que elas não elas acham que Deus não perdoou. Mas quando eu era mais novo, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí Deus vem e perdoa, mas a pessoa não se sente perdoada. E eu quero orar nessa noite sobre esse propósito. Então vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer uma oração justamente sobre esse aspecto.
de coisas que um dia fizemos, ainda crianças. Já se passou o tempo, né? Deus já te perdoou. Mas lá no fundo, você fala assim: eu não sou digno, porque olha, esse pecado aqui é muito feio. Ah, esse pecado, meu Deus. Sabe por quê, igreja? Eu conheci uma senhora, ela faleceu, ela já foi para o céu. Ela tinha, quando faleceu, ela já estava com 92 anos. A irmã da nossa igreja. E essa irmã, ela tinha um desejo muito grande de falar em línguas, falar em mistério, falar em novas línguas, ser batizada com o Espírito Santo. E ela colocou no seu coração, porque o diabo faz isso, e falava assim: mas o pecado que eu fiz quando eu era criança, lá atrás, por conta disso, eu não consigo ser batizado. Então aquilo foi travado na vida dela durante anos. Com 90 e poucos anos de idade, ela se sentia indigna. E Deus já havia perdoado. Deus já havia dado perdão. Mas ela falava assim: mas eu não consigo ser batizada com o Espírito, porque o meu pecado, ela não falava pecado, mas o pecado estava lá dentro do coraçãozinho dela. Ah, mas quando eu era mais nova, eu fiz coisa errada. E ela não se perdoava. Algo que Deus já havia perdoado. Então nesta noite, nós vamos colocar a mão no nosso coração. Dá aquele suspiro, né? Se tiver alguma coisa lá atrás ainda te machucando hoje, coisas que a gente faz e às vezes a gente fala: ninguém vai saber, né? Ninguém nunca viu. Eu que sei, só você sabe. Deus sabe, porque Deus estava com você. E talvez hoje, 2023, final de ano, ainda está aqui fazendo o quê? Remoendo. Mas essa noite Deus quer te liberar sobre a tua vida, sobre este pecado que você chama que é coisa feia, né? Deus, ele quer limpar por completo. Quando Davi entrega aquela arca na casa de Obed-Edom, ele não imaginava, ele não sabia o que ia acontecer. Ele até pensou que aquela família ia morrer. Se tinha morrido um homem na sua frente, porque estava colocando as mãos na arca, imagina aquele momento que a arca ia ficar lá, e Davi falou: eu vou embora daqui. E aí a notícia chega para Davi: Davi, com licença. Pois não, pode entrar. Tem uma notícia para te dar. Sabe a arca? Sei. Você não imagina. A plantação do Obed cresceu. O gado de Obed multiplicou. Agora tem família sorrindo para todo lado. A família cresceu. Então houve uma mudança grande. Então houve perdão, houve liberações ali de Deus. Se há um pecado ainda que se fala assim: meu Deus, isso aqui é muito feio, eu não gosto nem de pensar. E não é para pensar mesmo, mas Deus vai limpar por completo. A paz que Deus vai derramar no teu coração a partir de agora vai ser tão grande que você vai falar: Deus, eu precisava ir naquela igreja aquele dia, porque eu creio que o Senhor está passando agora neste coração. Eu creio, Deus, que o Senhor está movendo, Pai. Ô Espírito de Deus, de forma gloriosa, vai passando dentro deste coração, vai ministrando no coração desta mulher, Pai. Vai ministrando, Senhor, na mente desta pessoa, Senhor. Que este pecado que aconteceu há muitos anos atrás já está perdoado. Porque talvez a preocupação dela seja: eu vou partir desse mundo e esse pecado ainda está aqui. Mas eu quero declarar, Pai, sobre a vida desta pessoa, desta mulher, Senhor, que esse pecado, Senhor Jesus, já não faz mais parte da vida dela. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E esta graça nós clamamos agora, Pai, para que faça morada de uma maneira tão especial, tão gloriosa. Que esta pessoa venha sentir paz a partir de hoje. Que ela venha ser liberada, Senhor. Que esse pensamento que vem de tempos em tempos machucar, meu Deus,
o seu coração vai sendo tirado agora. E ela vai ter certeza, Senhor, que o perdão do Senhor desceu sobre a vida dela hoje. Porque o Deus conosco, a arca do Senhor está sendo colocada na casa, ou seja, está sendo colocada sobre este altar, sobre este coração. E a limpeza, Pai, começa agora, Senhor. Ela vai sentir paz, Senhor. Ela vai sentir paz, Pai. Ah, Senhor Jesus, ela vai sentir tanta paz, Pai. Talvez ela tenha algo ainda escondido. Só ela sabe, só ele sabe. Só ele tem, meu Deus, chorado em secreto, não fala isso para ninguém. Mas hoje o Senhor visita, Pai, este coração. Hoje o Senhor visita, Pai, esta emoção. Para que diga ao coração deste filho, desta filha, Senhor, que o Senhor está removendo todas as cicatrizes. Está se tirando, meu Pai, todo este pecado, todo este lodo, toda essa escuridão, Pai. Porque eu creio, Pai, que quando o Senhor entra, como entrou na vida de Obed-Edom, e fez uma mudança, Senhor, em 3 meses, dando a ele, Pai, uma nova vida. Hoje o Senhor faz isso na vida desta pessoa. Pai, são muitos anos, Pai. Muitos anos de sofrimento, achando que por esse pecado nem vai para o céu. Mas hoje o Senhor vai tirar esse pensamento deste coração, vai tirar o pensamento desta mente. E essa mulher, Pai, este homem, Senhor, vai cantar o hino da vitória. Vai glorificar o teu nome. Aleluia. Sem ter vergonha de olhar até mesmo para o céu, onde tu moras. Porque, Pai, o diabo sempre quis ver, Pai, essa mulher, este homem para baixo. Mas hoje está sendo quebrado. Está sendo tirado deste coração, está sendo arrancado. Porque a arca está sendo, meu Deus, colocada dentro deste altar. Esta arca que é a presença do Deus, o Deus conosco, está entrando, meu Deus, para fazer diferença. E essa mulher vai testemunhar, Pai, que por conta deste pecado que tem consumido ela anos e anos, a partir desta noite ela vai sentir paz, ela vai sentir alegria, porque verdadeiramente ela vai sentir paz no seu coração, porque ela vai receber este perdão completo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor venha confortar o seu coração, viu? Dando a senhora perdão. Talvez seja de anos que está lá assim, sabe aquele tempo que está assim falando, que a senhora fala assim, meu Deus, talvez eu nem vá para o céu por causa desse pecado. Mas eu quero declarar que o Senhor te purifica, te limpa e vai acender uma chama no seu coração. Sabe aquela chama que a gente coloca para esquentar uma comida? E aí derrete lá a comida, faz a comida esquentar, aquela chama que vai derreter, mas está derretendo toda a sujeira e vai deixar um coração limpo, renovado, perdoado. E todos os anos que foram assim de acusação, olha, é crente, né? Mas ela fez isso. E fala que é crente, mas assim, sabe, essas acusações hoje cessam da sua vida. Não importa o que vierem falar a partir de hoje, mas a senhora vai se levantar e falar assim, eu sou lavada e remida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Do Senhor Jesus. Amém. Aquela irmã, ela foi para a glória, mas ela recebeu o batismo do Espírito Santo, que era o desejo do coração dela. E ela vinha falar para mim e para minha esposa, os pastores da igreja, eu acho que eu não vou para o céu, porque o pecado que eu fiz, ela não falava, mas a gente não queria entrar no mérito, a gente não queria saber particular ainda, mas Deus sabia, né? E ela achava assim, quando eu morrer eu não vou para o céu, eu tenho medo. E Deus nos deu a oportunidade de falar para ela, irmã, acalma o teu coração, Deus vai te visitar do alto da cabeça, planta dos pés, a senhora vai ser renovada. Glória a Deus. A senhora vai sentir a presença do Senhor todos os dias. E essa acusação vai cair por terra. Até os últimos dias da vida dela, essa mulher foi transformada. E quando ela morre, a gente fala, Senhor, obrigado. Porque talvez ela nem tivesse a oportunidade de viver isso, mas ela viveu. Ela foi levantada, se sentiu perdoado. E um dia nós estávamos fazendo um culto abençoado
E aquela senhorinha ficou radiante, porque ela falou: estou sendo batizada com o Espírito Santo. Amém? Que nós possamos receber na nossa casa esta arca poderosa, que é a presença do Senhor, da qual o inimigo jamais, o inimigo não tem poder nem pode tocar em nós, tocar no ungido do Senhor. E se tiver que tocar, ainda vai ter que chegar diante de Deus para falar assim: deixa eu ir lá tocar. Se Deus autorizar, e mesmo assim a palavra de Deus declara: ainda que esteja morto, viverá. Em nome de Jesus. Ainda que morreu, vai viver novamente. Só para concluir, só para terminar. Dentro daquela arca haviam 3 elementos. A tábua da lei, que era Moisés, tinha escrito os 10 mandamentos, estava lá dentro. A vara, que era um cajado, a vara de Arão, que um dia ela estava seca e um dia ela floresceu. E ela estava lá dentro. E havia também um pote que havia o maná, que era o alimento que Deus dava para o povo quando estava no deserto. E eu costumo dizer que as tábuas da lei é a direção de Deus. Eu costumo dizer que aquele cajado é a correção de Deus. Eu costumo dizer que o maná, que era o alimento, é o suprimento de Deus. Sem essas 3 coisas, você não sobrevive neste mundo. Com a direção de Deus, com a correção de Deus, porque muitas vezes você precisa ser corrigido. E com a provisão do Senhor, você não consegue se manter lá fora. Mas o Senhor, nesta noite, visita você, visita a sua casa, faz morada no teu coração, para que você venha sentir essa paz dentro do seu interior, para que você saia daqui perdoado, saia daqui renovado, e que 3 meses, que foram o tempo da bênção que foi dada para Obed-Edom. Em 3 meses você possa viver milagres, que você possa testemunhar através da sua bênção um grande milagre que Deus está dando. Em nome de Jesus. Cada um de nós aqui. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. E toma posse da tua vitória, que é muito grande. Aquilo que Deus quer fazer nos corações. A começar de cada um de vocês. Eu vejo senhoras, né? E eu imagino, tá? Isso é coisa da minha cabeça. Onde você vai? Vou para a igreja. De novo? Vai lá, mulher, olha por mim. E muitas vezes é no deboche, né? Ah, vai lá de novo. Mas você escolheu a melhor parte. E mulheres abençoadas que aqui estão. Existiam 2 irmãs, Marta e Maria. Quem escolheu a melhor parte? Maria. Que Marta ficava lá na cozinha. E aí Maria estava onde? Aos pés de Jesus. Continue assim. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar. Você vai para onde? Eu vou para a igreja. Ah, mas eu vou para a igreja. Não importa o que vão falar, mas você vai vir buscar a presença de Jesus. Amém? Vamos terminar? Glória a Deus. Posso pegar isso aqui? Glória a Deus, né, amados? Que palavra abençoada. Eu louvo a Deus aí pela vida do pastor José Carlos, né? O Senhor está começando a renovar o ministério dele, né? Ficou aí um tempo, 3 anos. Já está indo para o 3º ano. Terceiro ano que ele perdeu sua esposa, né, no Covid. Mas Deus está restaurando o ministério dele, até, né, a vida sentimental também. Deus está fazendo a obra. Né? Deus está fazendo a obra na vida dele. E louvado seja Deus. Eu louvo ao Senhor porque quando nós assim, fizemos a outra campanha, nós oramos e o apóstolo falou: eu quero convidar o pastor José Carlos. Quando nós fizemos essa campanha, o apóstolo falou de novo: eu quero convidar o pastor José Carlos. Porque é assim que nós fazemos a obra, né? Levantando a pessoa, porque ele faz a obra, ele está lá na igreja dele, mas é outro mistério, é o trabalhar de Deus, né? É verdade. Então, Deus sabe o que faz,
Então as agendas dele estão abertas, viu? Pode me procurar, que a agenda dele está aberta. Em nome de Jesus, tá, né, pastor? Ah, sim. Olha, eu estou colocando ele no fogo. Todo mundo que prega aqui, as agendas estão abertas. Né? É só me procurar que eu dou o contato. Tá bom, amados? E assim, que eu falo para vocês. Coloque a arca dentro da sua casa. Nós somos a arca hoje. Né? E renove seu espírito todos os dias. Se você assistiu essa live, falou, nossa, realmente, ó, eu preciso pedir perdão a Deus de algo que eu fiz lá na infância. Libera perdão para você mesmo, né? Eu mesma, muitas vezes eu falo, Senhor, me sonda, vê se há em mim algo que não te agrada, e sempre o Senhor vai tratando. Porque não adianta eu falar para vocês que eu sou perfeita, eu estou buscando a perfeição do Senhor todos os dias, porque eu sou perfeita como Ele é perfeito. Mas todos os dias nós temos que nos aperfeiçoar. Todos os dias temos que buscar essa presença. Todos os dias temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. E eu vou fazer um convite, se você vier aqui, não entregou a sua vida para Jesus, no final, vamos fazer uma oração. Entrega a sua vida para Jesus. Mas eu já ando com Jesus. Pode andar com Jesus, mas nunca fez uma oração de confissão, entregando de fato a vida para o Senhor. Se você assistiu essa live, pastor, teve muita gente assistindo. Então, se você assistiu essa live, entrega a sua vida para Jesus. Não assista essa live só para ficar correando, não. Para ficar aí olhando quem vem aqui, quem não vem, né? Não fica assistindo a live só por uma curiosidade. Assista essa live para entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Assista essa live para se abrir para o renovo. Por isso, hoje eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por esse culto. Amém? Pode me procurar depois. Pode me procurar que eu estou disponível para fazer a obra. Apóstolo Douglas, em da mesa apostólica, por favor. Glória a Deus. Amém. Levanta suas mãos ao céu. Temos em nome de evento, viu, Jesus. segunda? Evento de mulheres. Fala. Eu esqueci de falar. Ficou bravo, eu esqueci de falar, Matos. Olha, sábado tem aí a marcha para Jesus. Se você quiser ir na marcha, vai na marcha para Jesus. Domingo temos culto aqui de Santa Ceia. É bênção. Venha ceiar na casa do Senhor. Segunda-feira, culto de mulheres guerreiras. Missionária Fernanda. Meu Deus, vai cair fogo do céu nesse lugar. A mulherada quer vir mesmo. Então venha, vocês que estão aqui são nossos convidados. Então venha segunda-feira, não esqueça. Em nome de Jesus, amém? Levanta suas mãos aos céus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer seu rosto sobre ti, e te dê a paz. Que o Senhor te leve em segurança para uma semana de vitória, e que essa palavra venha a frutificar a 30, a 60 e a 100 por um na tua vida, em nome de Jesus. Eu te abençoo e te envio em nome de Jesus, e você que assiste aí dos 4 cantos do mundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e te dê o livramento e a cura em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mereço um copo d'água. Tem lá, mas... Não exagera. Até a próxima.